Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Live Run aqui no YouTube, canal feito para você que gosta de aprender um pouquinho mais sobre saúde, performance voltado à corrida. Se você tem gostado do que temos feito por aqui, esse é o nosso 5º episódio no ano, curte, compartilha, manda aí para algum amigo que tu acha que pode aprender sobre o que nós tratamos aqui, isso dá muita força para nós. Quero agradecer também a sede estúdio do Alexandre e do professor Neno, que sempre nos recebe muito bem, exceto quando o professor Neno oferece café apenas para o convidado e não para este que vos fala. Mas tudo bem, a vida vai se encarregar disso em algum momento, vai faltar café para ele. Hoje o nosso convidado aqui, ilustre professor Mauro Guedini Costa, também aluno da assessoria. Posso dizer que o Mauro ajudou a pagar minha faculdade anos atrás, quando meu querido pai, que Deus o tenha, tinha pastelaria. O Mauro ainda acadêmico, comia bastante pastel. Hoje o Mauro é um cara mais saudável, um cara mais fit. Mas está aqui hoje para falar com nós na condição de urologista. Mauro, bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite. Vai ser uma honra conversar contigo. Muito obrigado, Maurício, pelo convite. Fico muito feliz tanto com o projeto que vocês têm e principalmente por ter sido convidado. Acho que é super importante esse bate-papo que vocês vem fazendo. Já assisti os outros episódios aí com os demais convidados ali. Acho que a gente tem muita coisa para acrescentar, né? Às vezes nas conversas ali dos nossos encontros, dos treinos e tudo mais, a gente não consegue falar tudo de importante que a gente tem para acrescentar, né? De troca de ideias, né? Então acho que esse espaço aqui é bem legal. E só respondendo a tua observação, é verdade, né? Na época de faculdade ali, a gente gastava muito mais caloria, né? Parecia que não pegava tanto a ressaca e tudo mais. E eu vivia mesmo comendo pastel mesmo, né? Pegava um pastel, ia estudar, ia para a faculdade. E diga-se de passagem aí, fazendo um merchan, é o melhor pastel da cidade, não tem comparação. E é uma época muito boa de lembrar, Mauro, porque outro momento da vida, né? Eu não me imaginava naquela época um dia professor de educação física, professor de assessoria. Inclusive me questiono até hoje por que eu não segui o caminho do meu pai, né? Eu fiz totalmente o contrário, assim. E lembro de ti numa outra posição também, né? Hoje a gente vê referência numa área em que o teu nome está sempre no topo, né? Quando o assunto é a urologia. E são bons tempos, né? Que não deixaria de trazer à tona aqui, até pelo carinho à época, né? Exato. E óbvio que isso hoje não é diferente, mas em outra posição, né, Mauro? Mauro, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da urologia em si, porque a palavra urologia dentro das especialidades da medicina certamente é menos conhecida do que várias outras. A exemplo até da cardiologia, que já trouxemos um cardiologista para falar, né? Diversas áreas. O pessoal não entende muito bem o que é a urologia. Tu pode falar um pouquinho para a turma, Mauro? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto-chave do início da nossa conversa, até porque eu falo da urologia com o mesmo encantamento de quando eu conheci a especialidade, tá? Uma vez eu ouvi um chefe meu falar que a urologia é uma das especialidades mais nobres da medicina. E aquilo me levou até a um certo estranhamento no momento, mas depois eu entendi. Por quê? A urologia é uma especialidade que trata o quê? Aparelho gênito urinário masculino e feminino, certo? Então, a gente trata rins, ureter, bexiga, o aparelho genital masculino, né? Pênis, bolsa escrotal, testículos, próstata, mas também a gente trata mulheres. E as pessoas não sabem, as pessoas acham que a gente passa o dia inteiro, desculpa, perdão a palavra, vendo pinto. E não é uma verdade. Né? Então existe, e aí só voltando ao porquê que ele falou que era uma especialidade tão nobre e completa, a gente trata homens e mulheres de todas as idades, desde a infância do recém-nascido, passando pela adolescência, vida adulta, até principalmente as pessoas idosas, né? Então, na infância, a gente tem, por exemplo, uma subespecialidade chamada urologia pediátrica. Eu, por exemplo, não pratico urologia pediátrica porque é uma coisa que tu tem que ter dedicação exclusiva.
tu vai tratar a malformação de recém-nascido, malformações congênitas do aparelho urinário de crianças, né? Vai fazer uma série de cirurgias que tu faz especificamente nessa faixa etária. Depois, na idade adulta, na idade da adolescência, a gente vai pegar o adolescente se formando, se descobrindo, desenvolvendo a parte sexual, desenvolvendo a parte, desenvolvendo o seu aparelho geniturinário, e a gente vai, esse é até um ponto que a gente pode falar depois, que a gente está tentando trazer o adolescente para o consultório, né? Um detalhe, a mulher, quando ela sai do pediatra, ela começa a menstruar, ela vai para qual especialidade? Ela vai para o ginecologista, né? O homem, tu já parou para pensar que depois que tu sai do pediatra, tu só vai procurar um médico quando tu tá doente. Tu não faz acompanhamento. Então a gente tem uma campanha até da Sociedade Brasileira de Urologia que está tentando trazer o adolescente para o consultório. Depois, passando para a vida adulta, a gente vai atender homens e mulheres. A gente vai atender homens com problemas de rins, né, com câncer de rim, com pedra nos rins, com malformações nos rins. A gente vai atender mulheres com pedra nos rins, com câncer de rim, né? A gente vai ter a questão dos problemas na bexiga. As mulheres também têm muito problema na bexiga. Infecção urinária, incontinência urinária, que é a perda de urina, né? A gente vai ter mulheres também com prolapsos pélvicos, a bexiga caída, que o pessoal fala, né? E aí os homens com uma infinidade de problemas de próstata, né? Problemas urológicos na questão de doenças sexualmente transmissíveis, da parte de pênis, testículos. Então, é uma especialidade muito completa, né? A gente tem aí pelo menos, no mínimo, umas 10 subespecialidades. Uro-oncologia, uroginecologia, uropediatria, enfim, se for listar, a gente tem umas 10 subespecialidades dentro da urologia. Mauro, e o meio masculino tem mais assuntos tabu? Com certeza, com certeza. Que o exemplo que tu trouxe foi espetacular no contexto da adolescência. Exato. A menina vai para o gineco. Exato. O homem não vai para nada. Nada. E o que isso implica no futuro? O momento que o cara vai para o esporte, por exemplo, talvez ele não se conheça tão bem em alguns aspectos. Total. Total. O que impacta isso? Que dificuldades que tu vê no consultório, por exemplo, do homem que talvez chegou, sei lá, aos seus 40 anos e nunca passou na vida por um urologista? E que dificuldade que tu encontra nesse cara? Então, Maurício, esse é um ponto bem importante, porque chega esse paciente que tu está falando. Eu enxergo vários exemplos. E eu posso imaginar que ele chega por obrigação. Por obrigação, tá? Então, eles chegam das mais diversas maneiras, com as mais diversas queixas. Seja por um problema que apresentaram, e chega por não conhecer o seu próprio corpo, entendeu? Então, o homem passa por diversas transformações, né? Muitas delas por alterações hormonais, né? No decorrer da sua adolescência, principalmente. E tem homens que simplesmente, seja por uma criação, seja por não ter acesso... Hoje a gente tem a internet, tem o Google, tem a inteligência artificial, mas... Até um tempo atrás a gente não tinha informação que chegava naquele cara do interior, naquele cara mais retraído, naquela pessoa que não tinha condições de ter acesso, né? A gente mora no interior, né, do Rio Grande do Sul, de um país, né, da América do Sul. Então a gente não tem, até um tempo atrás a gente não tinha o mesmo acesso à informação do cara que morava numa grande metrópole. Então, às vezes a pessoa não tinha informação de mudanças corporais, do que pode acontecer. É normal, por exemplo, é normal a pele do pênis retrair, é normal ter fimose, é normal o freio balano prepucial, né? O que acontece, como é que a gente começa a relação sexual, como é que é o orgasmo, será que tá tudo certo com as minhas relações, será que é normal eu não ter prazer em algumas relações, ter prazer em outras, será que é normal, por exemplo, indo para outra parte, eu ir fazer um exercício físico e ter uma dor no testículo, ter um desconforto, sabe? Então tem tantas coisas que às vezes tu se apavora com as perguntas assim que pra gente parece tão básica, mas às vezes as pessoas chegam com umas questões assim, inclusive passam uma vida inteira não tendo, principalmente na parte sexual, não tendo prazer ou tendo relações de forma muito pouco prazerosas com a parceira de uma vida inteira e chegam às vezes com 40 e poucos anos e, pô, isso aqui não é normal o que está acontecendo comigo, né? A mesma questão, a maneira de como o homem urina.
Tá? Vou te dar um exemplo muito clássico. Hoje os pacientes já sabem um pouco melhor, mas até um tempo atrás a gente esperava a idade de chegar a urinar devagar, né? Ah, não, eu já tô naquela idade que eu urino devagarinho, já, desculpa, perdão a palavra, mas eu já mijo na tampa do vaso, a mulher, a véia em casa já xinga que tá mijando nos pés, né? Isso não é normal. Não é normal tu urinar mal, urinar com jato fraco, levantar 3, 4 vezes de noite. Só que antigamente as pessoas achavam que isso era ok. Chegou a idade, comecei a urinar mal. E não é normal em fase alguma. Em fase alguma. Perfeito, em fase alguma. Tem criança hoje em dia que não consegue urinar direito. Tem criança que não tem um jato urinário adequado. Às vezes tu vai ver, chega lá, já um adolescente, tu vai ver uma fimose. As pessoas, entendeu? Com uma questão que tu poderia ter resolvido de forma muito fácil, muito tranquila, que talvez não teve uma orientação, achava que aquilo ali era a normalidade, né? Então é muito comum. Mauro, então se nós pegar numa linha do tempo, tá? Vamos voltar lá atrás. Uma mãe, um pai, que sinais que numa criança, ao ver, ela deveria procurar o urologista? Certo. No meu ponto de vista, dessa parte infantil, 2 coisas principais, né? O mais comum vai ser a fimose, né? Vai ser a fimose, onde a criança não expõe a glande de forma adequada, né? Onde isso começa a acumular muita sujeira, muita secreção, e também em alguns casos onde tem uma fimose ali, a pelezinha ali do pênis do menino está totalmente fechado, isso cria até uma pressão. Essa criança tem que fazer uma força para urinar, tem que fazer uma força na bexiga, isso pode sobrecarregar tanto a bexiga quanto os rins. Uma outra questão é a questão dos testículos não descidos. Tá? Existe uma situação chamada criptorquidia, que é quando os testículos, né, quando a gente está na barriga da mãe, eles se formam na parte posterior do abdômen, numa região chamada retroperitônio. Quando a gente vai se desenvolvendo no útero materno, os testículos descem pela região inguinal, e se essa região inguinal, se esse canal inguinal, ele não se fecha direito depois que os testículos descem, o testículo pode tanto ficar, na verdade, ele pode tanto ficar lá em cima e não descer, mas também pode formar hérnias, e isso vai te causar uma dor futuramente, por exemplo, numa corrida, num exercício físico. Pode te causar uma situação chamada hidrocele, que é um acúmulo de líquido no testículo, né? Pode te causar algumas situações. E o principal, o testículo não descido, a criptorquidia é o nome técnico disso, é fator de risco importantíssimo para câncer de testículo, que é um câncer que se manifesta no adolescente e no adulto jovem. É um dos cânceres que mais se manifestam, né, no adolescente e no adulto jovem. Né? E acontece, Mauro, do cara não dá bola para isso? Virou um adolescente, virou um jovem adulto, é assim, por mais que ele saiba que tem algo estranho, ele não vai investigar e aí acontece, cara. Acontece. Agora esse ano mesmo, chegou um paciente já com 30 e poucos anos, não passou por uma avaliação médica na infância, na adolescência, e simplesmente ele não tinha um dos testículos. E aí começou com uma determinada dor ali, a gente foi investigar onde o testículo dele estava, o testículo ainda estava dentro da barriga, tá? O testículo já formado. Não dá para deixar ali, né? Não, até não me incomoda tanto. Não dá. Esse cara aí, ele vai ter mais de 10 vezes... De 10 a 15 vezes uma chance maior de ter um tumor de testículo. Tá? E temos aí uma falha da pediatria, por assim dizer, e não identificar ou... Olha, não tem como tu dizer, porque às vezes, talvez o pediatra, quando nasceu, ele falou, olha, não desceu o testículo, vai ter que acompanhar, porque o testículo pode daqui a pouco descer com o passar do desenvolvimento, e aí tu vai deixando... Vai não deixando. foi consultar também. E aí às vezes também a orientação foi muito vaga, né? Foi uma orientação, pode ser que o testículo desça, mas não te preocupa, né? Porque às vezes tu também não quer criar um pavor, né? Eu não chego para os meus pacientes e vou dizer assim, olha, tu tem uma chance 20 vezes maior de ter tumor de testículo. Não, tu vai ter que falar de uma forma mais tranquila, senão aquele cara, tu cria um monstro na cabeça, né? Só que, assim, cara, temos que acompanhar, temos que fazer alguma coisa. E aí volta a questão também do assunto tabu, né? Não vou ir até lá só para ver isso aqui. Uma hora vem, sei lá. Exatamente. E tu vai deixando, são coisas secundárias. Teoricamente vai aparecendo coisas importantes, vai aparecendo outros problemas na vida e tu vai deixando aquilo ali para depois, né? É bem normal. Uma dúvida que me veio agora aqui, é comum, até no esporte. Tô usando roupa às vezes muito apertado. Hoje parece que tudo veio de compressão, né? No meio do esporte em geral, não só da corrida. As coisas estão ficando cada vez mais compressivas, digamos assim. Sim. Os materiais esportivos, né? Sim.
E aí, se tu usa um material muito apertado, é aceitável, por exemplo, o testículo subir para esse canal de onde ele veio e depois ele voltar? Ou ele não poderia subir? Isso remete a uma má formação de canal? Ou deveria ter fechado e não fechou? Então, existe uma coisa chamada testículo retrátil, uma situação chamada testículo retrátil, que é quando o testículo ele fica com uma mobilidade maior na bolsa escrotal. Ele desceu pelo canal, mas o músculo que faz a elevação do testículo, né, quando está frio, o testículo geralmente recolhe, né, e quando está mais quente, o testículo desce. Isso existe uma explicação fisiológica, né? Os testículos são os órgãos que a gente pode comparar na mulher com os ovários, né? Por que os testículos ficam fora do corpo e os ovários ficam dentro da pelve feminina? Porque os testículos eles precisam de uma temperatura menor, de 1 a 2 graus menor do que dentro do corpo humano. Para quê? Para maturar os espermatozoides. E a turma tá botando eles no sol. Exato. Não, ontem um paciente me falou isso, cara. Ele me falou assim, cara, tu viu que os caras estão tomando sol no testículo para aumentar a testosterona? Eu, cara, é justamente uma coisa que não pode, né? Porque assim, existem algumas situações, né, que são bem estudadas. Uma delas é a varicocele, inclusive. A varicocele é o quê? É as varizes, né? Falando de uma forma bem leiga, é as veias dilatadas no testículo. A varicocele é um fator preditor para quê? Para hipogonadismo, para baixa produção de testosterona e para infertilidade. Para tu ter uma ideia, de 20 a 30% dos pacientes que têm varicocele vão desenvolver algum grau de infertilidade, ou seja, alguma dificuldade para ter filhos. Por que isso? Porque um aumento da temperatura testicular causa o quê? Aumento dos fatores inflamatórios, dos fatores oxidativos, aumento da temperatura testicular e principalmente uma falha na maturação dos espermatozoides. Estou falando da fertilidade. Tá? Então, situações como o cara que trabalha perto de fogo, um cozinheiro, o cara que trabalha numa caldeira, o cara que trabalha em situações de calor extremo, computador, tem até trabalhos, né, até de metodologia duvidosa, mas de trabalhos que mostram que o cara que fica com o computador muito em cima ali dos testículos também pode ter a questão de aumentar a temperatura testicular e ter uma falha na produção de espermatozoides ou da maturação. E isso, a gente tem duas principais funções dos testículos. Produção de espermatozoide e produção de quê? De testosterona. Então, um aumento da temperatura do testículo pode predispor, né, há uma diminuição na produção de testosterona. Então, é um efeito contrário. E nisso que tu falou de estar com o testículo apertado e tudo mais, a gente vê muito, mas muito paciente que vem no consultório com dor testicular crônica. É aquele cara que usa uma calça muito apertada todo dia, mas principalmente o obeso, né? O paciente obeso tem a região interna ali das coxas que acaba comprimindo o testículo, usa uma calça que deixa o testículo um pouco mais apertado, ou aquele cara que passa longas horas do dia sentado, o cara que é sedentário, não faz um reforço de musculatura da pelve, motorista que passa longas horas sentado, esse cara vai comprimir o testículo e aí o que ocorre? Dor testicular crônica. Né? E aí no contexto de corrida, isso é muito importante a gente ter o quê? Conforto para correr. Então o que eu orientaria? Se o cara corre com um calção mais apertado, com uma malha, e isso te dá conforto para correr, te deixa tranquilo, o fato do teu testículo estar um pouquinho mais firme, te deixa tranquilo e te causa conforto, continua assim. Tá? Agora, se aquilo ali tá te apertando e no final da corrida tu tá começando a ter dor testicular, tá na hora de trocar. Tu tem que tentar experimentar uma roupa mais confortável, mais leve. Então, isso é ponto-chave. E para o ciclista, a mesmíssima coisa. Mesma coisa, né? O ciclista aí tem uma compressão direta ali do banco com a bicicleta, então sempre tentar usar aqueles calções, né? Calção com aquela proteção, né? Com aquela espuma ali, bancos confortáveis, bancos que vão te dar um conforto maior no pedal, né? Isso é indiscutível. Tu me fez lembrar no exemplo anterior ali, Mauro, quando falou da condição térmica. Lembrei do professor Gustavo Cura, lá da anatomia. Não é Cremaster o nome desse músculo? Cremaster, exatamente. Cara, eu gravei o Cremaster porque tem aquela condição curiosa da contração ou relaxamento dele diante da temperatura, né? Exato. Porque tu tem no calor e isso aí, cada homem que
quiser lembrar, vai facilmente lembrar. No calor, baixa e afasta. Exato, exatamente. No frio, retraiu, subiu. Exato, é justamente por um Mas ajuste olha de só, cara, temperatura quando é que na testicular. vida eu achei que eu ia usar o nome desse músculo 10 anos depois, tô aqui. É o Cremaster, exatamente. Que legal, cara. E gravei o nome porque tu lê o nome dele na hora, tu passa pela situação, tu associa facilmente, né? Cremaster. Mauro, mas eu acho que tu apresentou muito bem a urologia e esse é um ponto que precisa ficar claro porque tudo que vem agora na sequência baseia-se nisso, né, do que tu acabou de apresentar. Vamos falar da infertilidade, cara? Com certeza. Porque assim, ó, a infertilidade, eu acho que é um assunto talvez dos mais sensíveis que a gente pode falar hoje. Não necessariamente ligado ao esporte, Mauro. Porque o esporte talvez tenha sim as suas prevenções. Mas vamos falar da causa antes. Vamos aproveitar o momento aqui com a assessoria, mas para falar não só da corrida, mas da questão saúde mesmo, cara. Com certeza. Agentes causadores, Mauro, vamos lá. Vamos lá. Esse é um ponto importante, né, da conversa, porque tu já notou quantas pessoas estão passando por processo de fertilização hoje, né? Eu vou entrar num assunto pessoal agora, né, que eu e a Camila, minha esposa, aí a gente foi deixando, a vida foi se programando para depois, né? Tu faz cursinho, faculdade, primeira especialização, segunda especialização, mestrado, consultório, e tu vai deixando a tua vida pessoal para depois. Então eu e a Camila, a gente decidiu ter se tu me permite falar dessas coisas, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente decidiu ter filhos mais tarde, né? Então, mas não muito tarde, porque a gente sabe que a vida reprodutiva da mulher ela é mais curta do que a do homem, né? Então, acima dos 30 anos de idade na mulher já começa a diminuir a fertilidade, acima dos 35 muito mais, né? Então a gente foi deixando para depois, não eram os planos daquele momento, a gente tinha outros planos. E aquilo, quando a gente decidiu ter filhos, a gente começou as tentativas, a gente sabia que a Camila já estava numa idade onde a reserva ovariana dela já estava um pouco mais baixa, mesmo pela questão do tempo, que é isso que eu falei, né? Então a gente começou a tentar ter filhos e não estava vindo. E aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fui fazer alguns exames e vi que o problema era eu, onde eu não produzia espermatozoides. Uma situação dentro do contexto de infertilidade, a situação mais grave que tem, que se chama azoospermia, que é onde o homem não produz nada de espermatozoides, ou então não ejacula o espermatozoide, tá? E aquilo me apavorou. Cara, o que tem? Porque, teoricamente, eu sou saudável, por mais que as pessoas não me vejam toda vez no treino, né? Que eu treino em horários, tu sabe, alternativos, treino na esteira, treino meio-dia do domingo, né? O Mauro gosta de sofrer no calor, galera. Eu vou adaptar. Não é só ele, mas ele gosta. Mas o meu pai é professor de educação física, né? Professor de educação física aposentado, eu fiz esporte a minha vida inteira, fui mudando, jogava futebol, depois basquete, futebol e basquete, depois fui mudando para corrida, hoje eu faço corrida, faço academia quando dá tempo, jogo pro pádel, tô treinando tênis agora. Então eu sempre fiz esporte, pelo menos aí de 5 a 6 vezes por semana. Saudável, não tem nenhum outro problema de saúde. Cara, o que eu tenho? E aí tu passa para as causas de infertilidade, que tu me falou, né? Causas de infertilidade, então, né? Malformação testicular, né? Varicocele, né? Que é as veias dilatadas no testículo, baixa produção de hormônios como testosterona, como LH, FSH, né? Exposição a produtos tóxicos, uso de drogas, né? Nunca usei droga na minha vida. Aí o cara começa a pensar, produtos tóxicos, eu nunca tive nenhum tipo de contato com nenhum tipo de produtos, como, por exemplo, agrotóxico, produtos químicos industriais, né? Tabagismo, nunca fumei, né? Então tu começa a pensar. E aí, nesse contexto, tu vai investigar, e tu fui investigar com exames de imagem, com exames de cariótipo, né, o DNA, com microdeleções, com síndromes, existem algumas síndromes, né, também, como síndrome de Klinefelter, síndrome de Kallmann, que não vem ao caso a gente esmiuçar todo o assunto aqui, e tu vai pesquisar tudo isso, e eu não achei nada. Eu entrei nos 10%
em torno de 10% das infertilidades, das azoospermias, são idiopáticas, ou seja, não tem causa definida. Na verdade tem, só que é uma coisa muito, 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 muito específica. Talvez micromolecular, e aí até Exato. investigar, às vezes tem que rodar o mundo. Exato, né? E não vai mudar nada o desfecho, entendeu? Então, teoricamente, resumindo, quando a gente vai investigar, a gente investiga se tu já teve exposição a produtos químicos, infecções, cachumba, por exemplo, é uma das causas de fertilidade, varicocele, né, baixa de produção de hormônios, essas são as principais, né? E eu não achei nada. E aí tua cabeça vira de perna pro ar, né? Porque tu se sente impotente, né? Tu se sente baixa tua autoestima, muda toda a tua coisa, tu tá atendendo um paciente com um problema igual ao teu, tu começa a pensar, né, naquilo ali, mexe com o teu psicológico, e isso eu comecei a ver que o quanto os meus pacientes sofriam com isso. Porque toda hora chegava o cara, cara, tu não faz ideia do que a gente tá passando lá em casa, a minha mulher tá enlouquecida, sabe? A minha esposa, cara, ela queria muito ser mãe, eu queria ser pai também, mas tá difícil a situação. E aí tu começa a pensar, e daí tu às vezes eu falo para o paciente, cara, eu faço ideia do que tu pensa, porque muda o contexto. A gente sempre foi muito tranquilo, eu e a Camila, por exemplo, com essa questão de ter filhos, vamos fazer no nosso tempo, e aí aquilo começa a te causar alguns problemas. E aí tu tem que mudar toda a tua vida. Por exemplo, dando o que passou, a Camila passou por pelo menos 4, 5 coletas de óvulos, aonde recebe uma carga hormonal gigantesca e muda o teu corpo, muda o teu humor, né? É muito difícil isso. Eu também passei por algumas situações assim. Eu tive que passar por 2 cirurgias, onde tu fica parado, onde tu gosta de fazer exercício físico tu não consegue fazer, onde tu entende o que é uma dor testicular, porque a cirurgia no testículo, né? Mas graças a Deus hoje deu certo, conseguimos alguns espermatozoides, alguns óvulos, os embriões, e graças à evolução da medicina, hoje a gente tem situações que a gente pode fazer fertilização artificial, né? E através da fertilização artificial, onde tu pega o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem, a gente consegue ter a fertilização in vitro, que a gente chama, e tu consegue implantar. Graças a Deus deu certo, mas isso é uma situação muito comum no dia a dia. E por que tem aumentado, só fazer um último adendo, por que tem aumentado muitas pessoas que fazem fertilização in vitro? Isso é uma percepção minha, né? Até não vou te dar um dado específico de algum estudo, é uma percepção. Tu já parou para pensar que 10, 15 anos atrás, uma situação como a minha, o que o urologista diria para o paciente Mauro? Ele diria, cara, vai adotar, tu não pode ter filhos. A medicina evoluiu tanto, mas tanto nessa questão de entender a parte hormonal, de entender a parte anatômica e tudo mais, que hoje a gente consegue fazer isso em laboratório. Isso é fantástico. Então hoje tu dá esperança pro casal, né, que não conseguia ter filhos. E eu tô falando da minha parte, né, da parte de azoospermia. Existem pacientes que produzem pouco ou que produzem de má qualidade, né? E nesse contexto, já vamos puxar um outro gancho, se tu me permite, muitos pacientes chegam no consultório com queixas de infertilidade e sabe qual que é a causa da infertilidade? Uso de anabolizantes. Cara, esse ponto, Mauro, é uso de anabolizantes, né? incrível poder abordar, porque aqui sim a gente vai encontrar as 2 grandes áreas, né? O esporte e a medicina frente a frente. Exato. De uma maneira bem embativa, talvez, porque tu me corrige se eu estiver errado, mas eu imagino que muitas vezes, dentro da própria medicina, se encontre pelo em ovo para atribuir o uso, para poder prescrever. E aqui eu acho que nós estamos lidando com uma medicina que é muito mal direcionada. Exato. Que é uma área muito próspera financeiramente, que para mim é só o que justifica. Mas sem querer te cortar. Não, nós já vamos entrar nesse gancho, né? Não sei se eu te respondi a tua pergunta ali da parte da infertilidade. Entrei numa parte muito pessoal, né? E respondeu da melhor forma. Dando um exemplo, né? É que nem um professor de educação física que trabalha com uma assessoria de corrida agora lesionado. Nunca na minha vida eu pude entender tão bem um aluno lesionado como eu entendo agora. É a frustração da expectativa, a falta da perspectiva,
agora não sei exatamente quando é que posso voltar, e aí quando é que vou poder correr minha maratona? Será que esse ano ou ano que vem? Você simplesmente não sabe. Aí nessa hora tu tem que tranquilizar a tua cabeça, tu tem que te munir de informações, né? Você tem que viver, talvez pela primeira vez na vida, aquilo que tu sempre foi o cara que orientou os outros a fazer. Exatamente. Só que é óbvio, o teu contexto é muito mais sensível, porque envolve muito daquilo que, biologicamente falando, justifica a nossa existência. Exato, esse é o ponto. Biologicamente, nós existimos para reproduzir. E aqui um livro, pessoal, isso eu lembro da época que eu fiz biologia, O Gene Egoísta, do Richard Dawkins. É como se nós fôssemos estruturas feitas para ser máquinas de sobrevivência. É bem isso o jargão que ele usa. Mas essa estrutura grande aqui, nós, existe para abrigar genes que, por sua vez, só querem ser passados para frente. Tanto que na natureza tem bicho que morre ao reproduzir. Exato. Pega uma cigarra, por exemplo, fica só o exoesqueleto dela. Reproduziu, cai fora, tu não tem mais vez aqui. Agora o próximo vai ter sua vez ali na frente. Então, voltando, né? Eu fui um pouco longe aqui. Tu foi ferido no teu âmago daquilo que é a razão da nossa existência. Exatamente. Claro que o cérebro evoluiu, a gente racionalizou, a gente consegue fazer sexo por prazer, não só para reproduzir, muita coisa mudou. Mas lá no nosso instinto, não que para o homem seja mais difícil que para a mulher, mas nós somos homens, nós sentimos como homem. Cara, deve ser uma bala. É frustrante. Mas e aí, ao mesmo tempo que tu pega aquele paciente que chega ali com uma mesma situação que a tua, né, da questão da infertilidade, como eu falei, chega aquele cara no teu consultório, né, aonde ele quer melhorar o seu dia a dia, ele quer melhorar a qualidade de vida, ele quer ganhar massa muscular e ele está usando testosterona, né? Por indicação de quem? Eu vi alguns vídeos no YouTube, eu vi o fulano lá faz uma assessoria de hormônios, ou então aquele outro cara que... Eu falo abertamente isso, mas tem muitas pessoas hoje que buscam atalhos na carreira. E assim, o sucesso não tem atalhos. Tu sabe o quanto tu trabalhou para ter a tua assessoria, né? Tu e a Mari trabalharam aí para ter a assessoria que vocês têm hoje, o sucesso que vocês têm. E não tem atalho. É peça por peça. E hoje a gente vê muitos profissionais de saúde criando atalhos. E um dos atalhos hoje mais fáceis de ascender é essa questão hormonal. Essa questão, porque as pessoas está em alta isso. O que eu vou? Eu quero performance, eu quero perder peso, eu quero melhorar meu corpo, eu vou para os hormônios. Então chega toda semana no consultório, eu tento até filtrar isso, porque não é a minha principal área de atuação, né? Chega paciente saudável, né? Saudável que eu digo assim, cara não toma nenhum remédio, não, né? Que tem todo o potencial de, vamos corrigir a palavra, o potencial de ser saudável, querendo um atalho, e esse atalho ele acha que é o hormônio, né? Então aquele cara dorme mal, ele é sedentário, ele se alimenta mal, ele é sobrepeso ou às vezes até obeso, mas ele acha que a testosterona vai mudar a vida dele, ou outros hormônios, né? Esse cara tem noção, geralmente, Mauro, dos riscos. Aí que tá. Alguns chegam bem orientados e ainda assim querem arriscar, ou geralmente são pessoas bem desorientadas. Claro, o cara que é bem orientado, que é aquele cara que estuda, que realmente tem algum grau de conhecimento, ele não vem te procurar, porque ele acha que, na grande maioria das vezes, ele acha que ele é autossuficiente com o conhecimento que ele tem. Ou com as pessoas que ele está andando, ele já acha que o conhecimento é autossuficiente. E aí, essa pessoa, né, que teoricamente diz, mas eu faço o ciclo certinho, né? Essa pessoa vem te procurar quando? Muitas vezes nesse contexto que a gente falou, no contexto de infertilidade. Porque lá o que a internet vai te mostrar, o que a maioria das vezes essas pessoas mostram? Elas mostram os benefícios, né, da perda de peso, da ganho de massa muscular, né, da ganho de massa mineral óssea, da ganho de performance, mas ela não te mostra que quando tu precisar ter filhos, tu vai ter que restabelecer o teu eixo hipófise gonadal, né? Teu eixo hipotálamo hipófise gonadal, que ele fica bloqueado quando tu está recebendo testosterona exógena. O que isso quer dizer? Quando tu recebe testosterona de forma injetável, né, o teu organismo entende, o teu testículo, o teu hipotálamo entende, opa, tem testosterona,
Eu não preciso mais mandar o LH e o FSH lá para o testículo para produzir mais testosterona e espermatozoide. Ele bloqueia esse eixo. E quando tu para de usar, ou quando tu tá já usando há muito tempo, como é que é a produção de espermatozoides? Muitas vezes esse eixo, depois que tu para de usar, ele fica bloqueado. E as pessoas muitas vezes não sabem que tem que fazer uma terapia pós-ciclo, né? Que seria o ideal, restabelecer esse eixo. Como fazer, né? Ou tudo que já mexeu ali no teu organismo. Então já chegou vários pacientes para mim, tipo, Mauro, eu parei de usar já faz tanto tempo e agora a gente tá tentando ter filhos. Aí tu vai ver, o cara tá ainda com o eixo bloqueado, né? Tá com o LH, o FSH lá embaixo, tu faz um espermograma, tá com a produção super baixa de espermatozoides. Mas o cara que me prescrevia não falou isso. Eu não sabia que eu podia ficar infértil, eu não sabia que podia ter esse problema, né? Ou então outros riscos que podem ocasionar, né? Como já chegou paciente para mim ali que o laboratório não conseguiu fazer a leitura dos níveis de testosterona dele. Chegou para mim e falou, cara, eu não consigo mais dormir, eu acordo de noite, eu tô irritado, tô quebrando tudo em casa e, né, o que tá acontecendo? A gente foi ver, né, o cara com um efeito colateral, daí a gente foi revisar tudo, tive que mandar pro cardiologista, pra lá, pra cá. O outro chegou para mim também esses tempos, sudorese noturna, suando muito, trocava 2 camisetas de noite. Fui ver o PSA, que é o exame da próstata, lá nas alturas, hiperplasia prostática, a próstata super crescida, né? O estradiol do cara também super elevado, né? Uma série de alterações e principalmente o hematócrito, que são as células vermelhas do corpo, né? Em níveis altíssimos do hematócrito, né? Ele já tinha a indicação de suspender a testosterona para ontem. E, cara, como é que tu tá fazendo esse acompanhamento? Eu faço a cada... É um cara lá, tempo. Geralmente é um cara lá. Exato, sabe? Então, assim, são ganhos, né, que não se justificam, sabe? Tu quer o quê? Tu quer bem-estar? Tu quer performance? O que tu quer? Então, na minha cabeça não se justifica isso. Os riscos não se justificam, sabe? E, claro, Mauro, tu é contra hormônios e tudo mais? Cara, de forma alguma. A testosterona para o homem é o hormônio mais... é maravilhoso, né? Só que a gente tem uma situação chamada de disfunção androgênica do envelhecimento masculino. Antigamente se chamava de andropausa. Hoje em dia essa sigla se chama DAEM. Nós, homens, não somos que nem as mulheres que têm um período da vida que vai entrar na menopausa e vai ter essa questão abrupta ali, né, de diminuição hormonal. Não, os homens, tem homens que nunca entram nesse déficit hormonal e tem homens que começam mais cedo, tem homens que começam mais tarde. Eu tenho pacientes que às vezes chegam com 70 anos e está com a testosterona bem, está se mantendo bem. Claro, provavelmente esse é um cara que fez exercício físico a vida inteira, que cuidou do peso. Que não foi pelo atalho. Que não foi pelo atalho, né? E tem outros homens que tu chega com 40 anos, o cara já está hipogonádico, já está com 200 de testosterona. Tu vai ver, é um cara sedentário, é um cara sobrepeso, né? É um cara que muitas vezes fuma, que nunca cuidou da alimentação. E aí esse cara vai te pedir testosterona. E aí sabe o que eu falo para ele? Cara, com todo respeito, né? Mas o que tu tá me pedindo é o seguinte, tu tá chegando com um carro com as peças todas estragadas, né? Que tu nunca deu manutenção nesse carro, tu nunca trocou uma peça, nunca mandou para mecânica, nunca trocou o óleo desse carro e tu tá querendo usar a gasolina aditivada achando que vai melhorar o desempenho desse carro. Não, tu teria que ter dado manutenção, né? Mas nunca é tarde para recomeçar, né? Aí eu falo, vai se inscrever numa assessoria, vai pegar um profissional de educação física, um personal, né? Mauro, quando tu falou da questão prostática, o câncer de próstata tá em que lugar mesmo? O câncer de próstata hoje é o câncer mais prevalente no homem e é o segundo câncer que mais mata o homem, tá? Mas ele é o mais prevalente. Depois, claro, depois dos pequenos tumores de pele ali, né? Mas o câncer de órgão sólido é o câncer mais prevalente no homem. Tu fez a relação, então, indiretamente, né? Não era o foco, mas a droga anabólica, especialmente sem função propriamente dita, porque outra coisa, né, Mauro, não quer dizer porque foi prescrito pelo médico que aquilo tem uma real relevância ao organismo. Que ali atrás, quando eu quis dizer pelo em ovo, me remete à sensação que a gente não escuta uma vez ou outra. Eu fui no doutor,
Porque eu ando muito cansado. Sempre. Eu me pergunto, cara, eu também tô cansado. Exato. Mas meus exames estão show de bola, só realmente eu trabalho bastante, eu treino. Eu acho que isso é a vida que tu tem que aprender a analisar num contexto mais comum, como eu sempre digo, de cidadão brasileiro, né? Porque, ok, a gente vive, como diz o filósofo lá, o coreano, que ficou muito famoso, né? Nós vivemos a sociedade do cansaço. Mas aí tu tem que entender qual cansaço exatamente está se tratando, se é um cansaço de uma rotina árdua, que isso acho que todo antepassado nosso teve. Exato. Exato. E não faziam muita coisa que se faz agora, nesse sentido, né, de mau uso. Exatamente. Até essa questão que ele levantou é super comum e eu estava vendo com um paciente antes de vir aqui para o consultório. Ele me falou, cara, uns anos atrás aí eu estava me sentindo cansado, eu estava me sentindo estressado, eu estava com baixo libido, eu cheguei a ter algumas falhas nas relações, né? Deu, cara, vamos conversar um pouco melhor sobre isso, qual era o contexto. Cara, naquele período ele estava... Né, isso porque eu já tinha recebido os exames dele, então eu também já sabia, né, que não era nada orgânico, né? Naquele contexto que ele estava passando por todo esse período, ele estava trocando de emprego, né? Estava trocando de cargo, na verdade, no emprego dele. Ele estava numa fase ruim do relacionamento, que depois culminou na separação dele. Ele estava sedentário, né? E aí o sedentário ele justificava que era pelo cansaço. Ele estava dormindo mal e se alimentando mal. E ele achava que era a testosterona dele. E a gente pegou o laboratório que ele fez, tem alguns laboratórios que mostram o gráfico, né, de todos os exames, de todas as vezes que coletou, ele coletava sempre no mesmo lugar. E ele sempre se manteve com a testosterona nos mesmos níveis. Uhum. E hoje ele já está estável no emprego, ele pratica exercício físico 5 vezes por semana, ele saiu de um relacionamento e foi para outro, e ele está tudo bem, está tudo 100% com ele. Né? E ele continua trabalhando a mesma carga. Só que olha todo o contexto ao redor do dia a dia dele, o quanto que isso impactava. Então essa questão do cansaço, todo mundo, eu estou cansado, estou isso, estou aquilo. Mas a primeira coisa, será que tu está dormindo bem? Será que tu está se alimentando bem? Será que tu não está muito estressado no teu dia a dia, no teu trabalho e tudo mais? Né? Não consigo ir fazer o exercício físico. Cara, o exercício físico num contexto que tu está cansado, estressado, né? Precisando dar um up, na verdade o exercício físico vai te fazer ficar menos cansado. Entendeu? Uhum. Mas como assim menos cansado? Cara, tu precisa dar o start. Tu precisa interromper aquela roda que está girando para o outro lado. Que roda que está girando para o outro lado? Obesidade, baixa dos níveis hormonais de testosterona, né? Falta de disposição, e aí tu já fica sedentário de novo. Tu tem que girar a roda para o outro lado, né? Exercício físico, perda de peso, aumento do teu metabolismo, né? Aumento da testosterona de forma natural. E aí tu começa a criar um ciclo vicioso, né? A vida é composta, né, por ciclos, mas um ciclo para o lado positivo, né? Onde tu começa a jogar a teu favor e não contra, né? Então, é bem comum esse paciente no consultório. O Rafa, que teve aqui no último episódio, Mauro, quando tu falou agora em girar a roda, me lembrou muito do que ele falou. Porque nos meios saudáveis de se resolver as coisas, no que tange o treinamento especialmente, né? A gente sempre cai no tripé da alimentação, sono e exercício. A pessoa às vezes está tão perdida, e que de tão perdida talvez ela queira ir por esse caminho. Mas aí quando tu pegar esse lado aqui em tese, que se preza pelo saudável, tu vai pegar qualquer um deles e girar essa roda. Pode ser o exercício. O que acontece aí com a pessoa que começa a se exercitar? Quando a pessoa começa a se exercitar, ela tem o efeito agudo já da sessão, ela já termina se sentindo melhor. E ao se sentir melhor após, ela vai pegar o carro, ela vai para casa, e ao chegar em casa, ela já faz escolhas melhores na alimentação. Porque tu tens coisas disponíveis aqui e ali. Geralmente tu pode ter as coisas saudáveis dentro da tua casa e tem também as besteiras para comer. E tá tudo certo, se tu souber fazer escolhas nos devidos momentos, né? E esse cara vai fazer ali uma escolha melhor. São gatilhos, e aí, né? Exatamente, até gatilhos inclusive hormonais, né, Mauro? Por ter uma fisiologia mais acessível a isso, esse cara talvez já durma melhor numa escolha feita num dia de se exercitar. Uhum. E esse se exercitar não precisa, num primeiro momento, fazer uma matrícula
prioritariamente numa assessoria ou numa academia. Vamos fingir que é caro pra caramba, é inacessível. Cara, vai pra rua. Exato. Muita gente que começa a correr com nós, Mauro, começa depois que já corria na rua há um tempo. Vida louca, mesmo que tudo errado. Isso eu falei nos episódios anteriores, eu faço questão de repetir. Não sou contra as pessoas começar por conta própria. Porque vai ter quem diga não deve começar sem um auxílio profissional. Pode começar sim. Porque muito pior que não começar com um auxílio é não começar nunca. Exato. Por ficar colocando empecilhos no caminho. E tem pessoas que são assim. Para cada solução que tu encontra, ela encontra outro problema. Então a tua analogia de girar a roda é excelente. Gira por algum ponto, tudo aqui vai junto. É bem assim que funciona mesmo. E Mauro, disfunção erétil. Como que a gente enquadra nessa conversa? Então, essa é outra questão, né? Que eu tenho um ponto que me chamou muita atenção, né? Que quando a gente está na formação médica, a gente tem a questão de achar que de ver mais a questão da disfunção erétil no cara mais idoso, mais velho, né? E no consultório, essa não é a realidade. A gente está vivendo um tempo onde os pacientes que mais procuram a gente no consultório por disfunção erétil são pacientes mais jovens. Por quê? Né, porque a gente tem algumas situações que, claro, tem uma onda de fazer exercício físico, de se cuidar melhor, que está chegando, mas a outra parte dessa galera que não vai nessa onda é um pessoal que fuma muito, né? Não só cigarro, mas vape principalmente também, que usa muita droga sintética, né? Que se alimenta muito mal, muito fast food, né? Que tem sobrepeso, uma geração de obesos. A obesidade é muito relevante nessa geração, né? Então, isso já são fatores de risco isolados. Mas a gente também tem o fator tecnologia. O que é a tecnologia? Hoje, o jovem tem muito medo de ser exposto nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o que eu quero dizer? O cara falhou uma vez, no outro dia ele está no consultório do urologista. Entendeu? O medo, a insegurança, né? A falta digamos assim, a baixa autoestima que aquilo ali já provoca. Antes não, antigamente, né, o cara, né, aí nesse ponto aí, o cara não procurar o especialista, aquilo ali curava, entre aspas, curava sozinho, porque tu ia ver que a vida é assim, vão ter relações sexuais que tu vai estar super bem, super à vontade, com uma intimidade maravilhosa, e vão ter outras relações que tu não tá tão bem, que aquele dia não foi tão bom, que o contexto fora das quatro paredes não estava legal, tu tá cansado do teu trabalho, foi um dia exaustivo, tu tem problemas para resolver amanhã, o teu dia foi cheio de estresse e tu não vai relaxar tanto. E relação sexual nada mais é do que relaxamento. Tu tá à vontade, tu tá em intimidade, tu tá com a tua parceira de forma tranquila, de forma agradável, num contexto bom, que vocês querem relaxar. E quando a relação sexual foge disso, tem alguma quebra disso, ela não é legal. Ela se torna mecânica. E isso é o principal ponto, né, digamos assim, que a gente tem que ter atenção. Quando as coisas se tornam mecânicas, em algum momento, né, falando especificamente do homem, eu vi o podcast aí que as gurias estavam, a Jéssica e a Laura, falaram muito legal, falaram pontos muito interessantes, mas falando especificamente do homem, em algum momento que esse ciclo se quebra, tu vai falhar, cara. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não é errado, não é doentio falhar. Agora, como tu vai lidar com a falha é que é o ponto-chave. Principalmente falando do paciente jovem, né? Beleza, tava num dia ruim, vamos lá, bola pra frente, outra vez. Agora não. A maioria dos caras, eles entram num ciclo que na próxima vez ele já vai estar com medo, já vai estar com baixa autoestima, já vai estar inseguro, e aí esse cara entra em parafuso e ele, né? Então, até nesse sentido também o esporte ajuda muito, né? Porque às vezes eu falo pro paciente assim, cara, tu tá sedentário, tu tá, né? O teu corpo tá todo enferrujado, vai fazer um exercício físico, toma um banho, deixa aquela endorfina circular no teu corpo, dá aquela sensação boa, até a tua relação sexual vai melhorar, cara, entendeu?
Bah, esses dias chegou um paciente no consultório também, tudo era desculpa para ele, né? Porque ia fazer, o suor dava coceira no corpo. A dieta que o nutricionista tinha passado não era boa, ele ganhou peso. O personal dava exercícios, ele tinha dor de cabeça depois da academia. Será mesmo que todo esse contexto está errado? Ou será que está faltando um chacoalhão, uma força de vontade, tipo, cara, né? Por exemplo, eu vejo o pessoal da corrida ali acordando 4, 5 da manhã para ir correr. Todo mundo será que levanta feliz? Claro que não. Essas pessoas têm o quê? Disciplina, dedicação, resolveram dar o quê? O gatilho, o start para mudar não só a questão do cuidado do bem-estar, mas mudou várias outras coisas no dia a dia dessas pessoas, né? Mudou toda a dinâmica do dia dessas pessoas, né? A tua fala é muito legal no seguinte ponto, Mauro, porque o que nós sabemos na prática do exercício? Assim como ele te gera tensões, a relação que se segue é estímulo e resposta. Então, tu gera aqui uma contração vigorosa, isso aumenta a capacidade do teu músculo também de relaxar, porque ele tem que aprender a relaxar para que ele faça aquele ciclo muscular falando, né? Uhum. Encurtamento, relaxamento. Só que isso acontece a nível muito mais macro, a nível corporal. E aí tu está trazendo para nós que a ereção basicamente precisa de um estado de relaxamento. E aqui, essa parte é um pouco mais técnica, mas é muito legal trazer, porque tem muita gente que entende. Eu acho que a gente não pode menosprezar as pessoas. Lá na relação do nosso sistema nervoso autônomo, daí tu divide ele em simpático e parasimpático. E aqui eu vou lembrar da professora Ana Cristina Giacomini, lá da biologia ainda. Quando ela mostra o que no corpo acontece quando o estímulo simpático aumenta e o que acontece com o parasimpático, a gente entende às vezes que lá no estímulo simpático, né, sobe a adrenalina, então tudo no corpo aumenta. Mas no parasimpático, que tu poderia associar com as reações de freio do organismo, tá a ereção peniana. Exato. E chamou muita atenção isso. Não porque se é esse aqui que acelera, a ereção peniana não devia estar aqui, e ela não. O simpático está no orgasmo. É a inervação exatamente correspondente ao parasimpático. E aí também não dá para correlacionar isso, Mauro, com a questão da ejaculação precoce? Com certeza, né? Manda aí. Com certeza. Não, esse é um tema super A gurizada hoje tá espetacular para vocês, cara. A questão da ejaculação precoce, cara, o que vem de paciente com ejaculação precoce, né? E é o mesmo perfil de paciente. É o mesmo perfil. É o cara que é ansioso, é estressado, é a questão de... o que pesa muito é a questão de ansiedade por desempenho, certo? Ansiedade por desempenho. E esse cara ele vai acabar tendo ejaculação precoce. Vai existir a ejaculação precoce primária, que é aquele cara que sempre teve ejaculação precoce desde os das primeiras relações sexuais, e vai ter aquele que tem ejaculação precoce secundária, que ele desenvolveu a ejaculação precoce no decorrer da vida. E por que ele desenvolve? Por essas coisas que eu falei. Ele está estressado, ele está cansado, ele está muito ansioso, né? E isso vai desenvolver algumas descargas adrenérgicas no corpo dele que vão culminar com a ejaculação precoce. Vamos falar de forma um pouco mais leiga para o pessoal entender, tá? Cara, tu tá cansado, tu tá estressado, tu chega em casa e aquele dia tu vai tentar ter relação sexual. Mas o que teu corpo tá pedindo? Ele tá pedindo, cara, se alimente bem, durma bem, vá descansar. Ele não tá pedindo para te ter relação, né? Daí às vezes eu falo pro paciente, cara, pega a tua esposa e sai um final de semana, se tu conseguir. Tu não precisa fazer uma grande viagem. Cara, vai pro mato, vai pra uma cabaninha, desliga o celular e vê se tu vai ter ejaculação precoce. Ele até pode ter, né? Porque muitas vezes é uma coisa que já vem uma carga crônica. Mas na grande maioria das vezes a relação vai melhorar, né? Então o estresse do dia a dia, toda essa função tem culminado em muito mais pacientes com ejaculação precoce. Tanto é que o principal tratamento, claro, são mudanças de estilo de vida, mas o principal tratamento são medicações para tratamento de ansiedade, né? A gente usa muito paroxetina, né? Por exemplo, dapoxetina, né? Que são medicações para tratamento de ansiedade. E na grande maioria das vezes os pacientes melhoram. Só que, claro,
A medicação em si só não vai melhorar. Eu oriento para esse paciente, cara, tu tem que reduzir estresse. Reduzir estresse é uma coisa muito vaga de dizer pro cara. Como é que eu posso fazer? Cara, tu tem que ter boas escolhas no teu dia a dia, bons hábitos, mas principalmente o exercício físico melhora e ajuda muito nesse contexto também, né? Ajuda demais. Existe sempre o que e o como, né, Mauro? A pessoa geralmente tem primeiro a resposta do o que. Então o que eu preciso fazer? Relaxar. Mas como tu acabou de dizer, é meio vago, relaxar. Tá, mas como que eu relaxo? Eu tô cortando o giro aqui, não... Tu tenta encontrar um passo a passo, um plano de ação. E o exercício, ele entra aqui nesse plano de ação, geralmente, como um fator de extrema necessidade. Mauro, e quando a pessoa já, em tese... Porque a gente pode falar também, fazendo só um fechamento aqui, nós falamos em fertilidade, nós falamos de disfunção erétil e, por último, agora, ejaculação precoce. E nesse contexto todo, um dos fatores de risco são as drogas anabólicas, né? Mas se nós voltar lá atrás, vamos supor que sim, o cara se exercita, tem uma vida regrada, ele é saudável. Quando que tu pode... Nós podíamos colocar um contexto, de repente, aqui de quando que tu recomenda a utilização, quando que há, de fato, uma necessidade... Tu diz da prescrição, de uma testosterona, prescrição de, enfim, do que quer que seja. Então, sendo bem franco, a necessidade é quando tu é um paciente hipogonádico, né? Ou seja, que teu corpo não produz os hormônios, né? Vamos falar de testosterona mais especificamente de forma adequada. Isso vai ser num contexto dessa questão que eu falei da disfunção androgênica do envelhecimento masculino, de homens que vão desenvolver, né, que vão ter a baixa produção de forma fisiológica, de forma natural. Isso geralmente vai ocorrer depois dos 60 anos, 50, 60 anos, de forma progressiva, gradual, ou seja, não é de uma hora para outra, vai diminuindo aos poucos, né? Existem alguns pacientes que nunca diminuem totalmente, e existem alguns pacientes que começam mais cedo. Então, sim, pode existir pacientes que começam lá pelos 40, 50 anos diminuir. A gente tem que investigar as causas, né? Primeiro tem que fazer uma investigação completa, ver o que está acontecendo para esse paciente ter entrado em hipogonadismo de forma tão precoce. Na grande maioria das vezes vai ser um paciente sedentário, vai ser um paciente obeso, vai ter outras alterações laboratoriais, né? E às vezes a gente vai ter que tratar isso antes da testosterona, certo? Então, esses pacientes com disfunção androgênica do envelhecimento, a gente tem que tratar quando eles têm sintomas, certo? Já chegou para mim paciente com 200 de testosterona e tu pergunta, tá tendo algum sintoma? Não, eu me sinto bem, eu pratico exercício físico, eu me cuido, eu durmo bem, eu tenho relações sexuais. Eu não preciso repor nesse cara, né? E no contexto do paciente jovem, existem alguns pacientes também que podem ter algum problema, né? Algum problema na produção dos hormônios, alguma síndrome, algum problema na questão das gônadas, dos testículos, ou até mesmo de sistema nervoso central, né? De hipotálamo e tudo mais, que eles podem ter esse déficit de produção. Então, a primeira coisa, a gente tem que investigar, ver causas e aí depois tratar de forma direcionada. Agora, se tu me perguntar especificamente o uso de hormônios para o exercício físico, para ganho de performance, eu sou contra. Tá? Eu sou contra. Ok, existem determinados esportes, determinadas situações, né? O cara que é bodybuilder e tudo mais, tá tudo certo, né? Desde que faça com uma orientação, né? Consulte um médico do esporte, consulte um colega, né, preparado para isso, mas eu, no meu contexto de médico urologista, eu não vejo espaço para os meus pacientes, assim, aquele cara que chega assim, Mauro, olha só, eu quero ganhar desempenho na corrida, o que tu acha de eu usar? Eu vou dizer, cara, não usa, né? Vai consultar, primeiro pega um cara, pega um preparador físico para te orientar, pega um nutricionista para regular a tua dieta, né? Vamos ver se tem alguma outra alteração aqui de colesterol, de glicose, de outras coisas que a gente pode melhorar, né? Vamos fazer um contexto geral, né? Ou então tu quer ver como é que tá a tua questão, né, de treino e tudo mais, vou te orientar, vou te encaminhar para um médico de esporte, né? Para alguém sério, né? Geralmente eu gosto muito vejo muito que o Alexandre Menegatti faz um trabalho incrível, assim, né? Aquela aula que ele deu pra gente,
serviu para comprovar isso, né? Eu, teoricamente, nunca consultei com ele, mas serviu para comprovar que é aquilo ali que as pessoas precisam. Então, assim, quero usar testosterona para ganhar performance. Não, cara. Tem muita outra coisa, geralmente, para regular, né? Falando no nosso contexto geral, de pessoas comuns, né? E o uso de atletas profissionais aí é um assunto que é sem fim e nem vamos entrar, porque isso, na verdade, a gente entra mais numa questão de lealdade com o teu concorrente do que propriamente dito né, consigo mesmo, né? Isso aí. Sim, é o campo da ética no esporte, né, Mauro? Ética, exato. Para resumir, falando num contexto de saúde, os riscos não justificam de forma alguma. E os riscos não valem os benefícios, são maiores. Exato. Tu vai ter uma série de alterações no teu corpo, né? Principalmente vai ter... Às vezes o cara ainda quer ter filhos, está em idade fértil, ele pode ter alteração na parte de produção de espermatozoides, ele pode futuramente ter algum contexto de infertilidade, ele pode, depois que parar de usar os hormônios, ele pode ter uma dificuldade para voltar a produzir hormônios de forma natural, né? E aí isso também pode gerar um contexto de disfunção erétil, né? Pode gerar um contexto de dificuldades aí de ereção, né? Pode ter toda essa questão. Dependendo da dose que tu usa, vai ter um aumento do risco cardiovascular, né? Vai ter alterações no teu colesterol, vai ter alterações no teu estradiol, vai ter uma série de outras alterações. Dependendo da dose que tu usa, tu pode ter alterações também de enzimas hepáticas, né? Então tem uma série de situações que podem ser ocasionadas pelo uso dos esteroides anabolizantes, certo? Então tem que ser... É um assunto muito delicado, tem que ser muito bem avaliado, né? Tem que ser avaliado por profissionais da área que entendem de forma adequada isso, né? E isso não é coisa para ser tratada nas portas dos fundos das academias, né? Eu, sinceramente, acho que as pessoas estão arriscando demais nisso, né? E sem falar... na qualidade das medicações que se usam, né? Eu já vi pacientes que trazem do Paraguai testosterona, né? Doses inadequadas, enfim, são coisas assim que, se for parar para elencar e falar de tudo, é muita coisa aí que está errada. Mas mesmo com tudo que tu falou, Mauro, a impressão que eu tenho é que, por mais que a pessoa saiba das informações, ela já está viciada, porque vicia. Então, assim, eu tenho medo do risco, talvez, mas eu preciso disso para poder manter minha performance, para poder manter essas coisas pelas quais eu sou reconhecido. E aí eu fico numa encruzilhada. Eu até quero, mas sinto que não posso e não devo, porque se eu perder isso aqui, afinal de contas, quem eu sou? Essas coisas, às vezes, ao longo do tempo, impactam até na identidade, né? Essa pessoa é uma fortíssima candidata a chegar depois na tua frente, como um cliente, tentando reverter esse caminho. E lá atrás tu tinha explicado que existe um caminho de reversão, existe um tratamento para você não utilizar mais drogas anabólicas, se eu entendi certo, por favor. Não, exatamente. Na verdade, tu diz o tratamento medicamentoso, assim, para parar de usar, ou tu diz o... Exato, contexto... porque lá atrás, em algum momento, tu cita que a pessoa para de usar e os problemas persistem. Isso, Como que a pessoa para? O cara que está ouvindo aqui, ele está usando, ele está sofrendo em silêncio com isso, mas ele quer parar. Então, o que a gente tem que fazer? A partir do momento, e isso é uma coisa que vem bastante no consultório também, é o cara que está usando há bastante tempo e ele se toca, cara, eu preciso dar um stop nisso, né? E aí ele chega no consultório do urologista, né? O que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa, a gente tem que restabelecer a fisiologia natural do corpo humano, né? Então, para a gente fazer isso, a gente entra num contexto de fazer o quê? Uma terapia pós-ciclo, né? Então, hoje a gente tem algumas medicações que reestabelecem a produção, né, normal de hormônios desse eixo que eu falei, né, que é o eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Na grande maioria das vezes a gente usa medicações como, por exemplo, o clomifeno, que é uma medicação que vai restabelecer esse eixo por algum período. A gente vai dosando hormônios para ver se o organismo volta a produzir de forma natural. Mas tem alguns pacientes que demoram 3 meses. Já vi paciente demorar 6 meses para restabelecer o eixo. Já vi pacientes
até um pouco mais, né? Isso depende muito da dose, do tempo que usou, né? E às vezes também, e aí o clomifeno é uma droga que o pessoal da academia já conhece. Uhum. Ah, não, mas eu já uso isso também. Mas às vezes a gente tem que usar outras medicações. Às vezes o estradiol desse paciente está lá nas alturas, a gente tem que usar às vezes algumas medicações para diminuir estradiol, né? Às vezes a gente tem que passar por algumas medicações injetáveis, né? São exceções, mas esse paciente vai precisar de uma orientação. E muitas vezes ele está com outras coisas alteradas, outros exames alterados, colesterol, está com a glicemia alterada, está com algumas outras coisas alteradas. Isso aí também a gente vai ter que corrigir, infelizmente. Depois vamos deixar teu contato, então, Mauro, para caso tu possa auxiliar quem eventualmente se interessar. Bom, Mauro, acho que aqui foi bom, né? Falou bastante sobre essa questão e falou a um público bem direcionado, que certamente será muito útil. O que eu não posso deixar tu sair daqui sem nós conversar é sobre a incontinência urinária. É muita polêmica, afinal de contas, correr atrapalha, correr ajuda, correr prejudica, correr protege. Tá contigo, Mauro. Cara, essa pergunta aí é comum, mas a primeira pessoa que me perguntou, tu deve imaginar quem foi, né? Que me perguntou isso, que foi a Camila, né? A Camila, acho que logo, a Camila corre muitos anos antes da gente se conhecer, mas logo que a gente começou a namorar, acho que foi uma das primeiras perguntas que ela me fez, eu estava no início da residência da urologia. Então, assim, ó, primeiro a gente tem que entender o que é incontinência urinária, tá? A incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Cara, isso é muito comum. Isso dá em homens, mas principalmente em mulheres. As causas são diferentes em homens e em mulheres, né? Mas a gente vê muito mais em mulher acontecer isso. A gente tem incontinência urinária de esforço, que é essa que a gente vai abordar principalmente, que é quando a mulher dá uma tossida, dá uma espirrada, uma gargalhada, ou faz um exercício físico mais intenso e perde urina. Isso gera uma preocupação num contexto social muito grande. Porque imagina, tu tá aqui, a gente começa a conversar, dá uma gargalhada, a pessoa se mija. A pessoa tá no trabalho, dali a pouco ela tem que ir no banheiro trocar o absorvente. A pessoa vai dar uma... Ela deixa de correr porque ela tem que correr com o absorvente, sabe? E tem gente que usa realmente, às vezes, não é só absorvente, às vezes usa fralda. E eu não estou falando de pessoas muito idosas, estou falando, às vezes, de pessoas mais jovens. Tá? Então, essa é a incontinência urinária de esforço. E a gente vai ter a incontinência urinária de urgência, que é assim, deu vontade de ir no banheiro, tu tem que ir correndo, senão tu perde urina. Isso é a urgência. E existem as pessoas que têm as duas, que é a incontinência urinária mista. Quais que são os fatores de risco para a incontinência urinária? Tá? Então, obesidade ou sobrepeso, fator de risco. Tabagismo é fator de risco, certo? Sedentarismo é fator de risco e gestação. Antigamente se achava que só parto normal era fator de risco para incontinência urinária, mas hoje a gente já sabe que também cesariana também é fator de risco. Por quê? Tu notou que todas essas situações que eu falei, elas vão causar o quê? Um aumento da pressão intraabdominal, certo? Um aumento da pressão intraabdominal, ou então uma fraqueza na pressão intraabdominal, que seria, por exemplo, a pessoa sedentária ou a pessoa tabagista, aonde tu vai mexer com a musculatura pélvica. A partir que tu mexe com algum músculo ou algum, falando de uma forma bem generalista, né? A partir do momento que tu mexe com algum músculo, algum tendão, algum ligamento dos músculos que sustentam a pelve, principalmente a pelve feminina, que ela tem uma sustentação baseada em músculos, tendões e ligamentos da bexiga, da vagina e do útero, do reto, né, do ânus. Então, eu sempre falo para os pacientes, é como se fosse uma lona de circo, né, virada para baixo e todo o peso está sustentado ali. A partir do momento que tu tem alguma falha em algum desses músculos, desses tendões, desses nervos, tu vai ter, as coisas vão descer. E aí pode descer o quê? A incontinência urinária é uma das coisas que pode acontecer, e a gente tem uma outra situação que é os prolapsos pélvicos, que é a bexiga caída, que o pessoal fala, né? Que é quando a bexiga literalmente, a bexiga ou às vezes o intestino, o útero literalmente descem por dentro da vagina. Isso é um prolapso pélvico. Pode ter incontinência urinária junto? Pode, mas é um assunto separado. Tá? Então tem a bexiga caída, entre aspas, e tem a incontinência urinária.
Uma preocupação das mulheres que fazem esporte, né, tanto esporte, academia, corrida, outros tipos de esporte, né, é perder urina. Se eu continuar correndo, eu tenho um risco maior de perder urina? Depende, tá? O que os estudos mostram? Normalmente o exercício físico e principalmente o reforço muscular são fatores protetores para a incontinência urinária. Ou seja, eu estimulo a minha paciente que ela faça reforço muscular, que ela faça exercício aeróbico, que ela perca peso. Tá? São protetores. Agora, a partir do momento que tu faz um exercício físico de grande impacto, né? Exemplo, o que os estudos mostram? Qual os exercícios que mais ocasionam incontinência urinária? São ginastas, tá? Saltadoras de trampolim, por exemplo, atletas de alta performance, ultramaratonistas ou que fazem exercícios físicos extenuantes por longas horas durante toda a semana, né? E, em alguns casos, o CrossFit também. Tá? Eu não tô dizendo para não fazer CrossFit, faça exercício físico, né? Eu tô dizendo aquela pessoa que passa dos limites, né? Que, entendeu? Dos limites fisiológicos do exercício físico. Então, o exercício físico que é feito de, assim, muito extenuante por longas horas e com grande impacto é fator de risco para incontinência urinária, é o que os estudos mostram. Agora, as nossas amigas, nossas colegas da assessoria que estão ali fazendo a sua planilha, que estão fazendo exercício físico, que estão mantendo o seu peso, mantendo o reforço muscular, cara, isso só vai trazer benefício, tá? Futuramente aí para uma questão de incontinência urinária. Em tese não é para ter uma preocupação, então, comecei a correr, legal, estou gostando, mas é muito perigoso que eu vá começar a ter incontinência urinária, porque tudo que tu falou, Mauro, me parece que remete a volume alto de carga de trabalho. Volume e intensidade. E aí tem alguns esportes que talvez fiquem mais evidentes nisso, outros menos, mas a ginástica, que foi o primeiro que tu citou, impacto, né? Tem um impacto, e o ginasta, ainda mais dependendo, tipo uma argola, por exemplo, é uma contração violentíssima. Exato. É muita carga muscular mesmo, de tensão, né? Exato. Para fazer o que o ginasta faz é muito difícil. Exatamente. Muito difícil. Um aumento muito grande da pressão intraabdominal, né? Os que fazem ginastas de solo, um impacto muito grande. Atletas de trampolim, impacto muito grande também, né? Atletas em geral de saltos, né? E a única coisa isso eu fiz uma revisão bem grande sobre a questão, principalmente da corrida, atletas que fazem o overtraining, né? Que é aquele cara que passa dos limites do treinamento, aquela mulher que treina 7 dias por semana, sempre em alta intensidade. Aí é claro, né? Aí não é só a incontinência urinária que ela vai ter. Vamos concordar. Ela vai ter outros problemas. Ela já teve outros problemas e a incontinência urinária só vai ser mais um. Né? Vai incomodar bastante ela, mas vai ser mais um. Agora, de uma forma geral, tu tá mantendo a tua rotina de treinos, tá mantendo a alimentação saudável, um peso ideal, tá fazendo reforço muscular principalmente, isso aí só vai te trazer benefício. Então não precisa te preocupar com isso, né? Só não pode passar dos limites. Teu corpo está pedindo ajuda, está cansado, bota o teu corpo descansar. O professor Maurício botou o treino leve na planilha, é leve, né? De preferência, se puder. se não quiser respeitar, não respeita, mas se puder, melhor. Não vai se passar, porque aí sim, né? E aí a gente não está falando só de incontinência, a gente está falando de outros problemas, de lesões musculares aí, que também já vai fugir um pouco da minha área, né? Perfeito. Quanto tema legal a gente tocou aqui, né, Mauro? Quando tu falou do teu professor lá, na tua trajetória se iniciando, né, o quanto era uma ciência nobre, né, uma área nobre. Não que as outras não sejam. Exato. Mas, como eu disse no início, é o nosso 5º episódio no ano e eu acho que esse foi o que abordou temas mais sensíveis, que são tabu na sociedade, né? Muitas coisas se fazem escondidas por isso, porque são temas tabu. Então, poder receber você aqui e conversar abertamente sobre coisas que são sensíveis, e tu até inesperadamente para mim, porque eu conheço um pouco da tua história, mas tu falou de você, então tu colocou mais humanidade ainda no processo, te agradeço por isso, tá? Mas quero te agradecer em nome de toda a assessoria, em nome de qualquer pessoa que possa ter aprendido contigo nessa hora e pouco que a gente tem aí.
Foi muito bom, Mauro. Faremos outras coisas, certamente. Como eu falei na palestra do Rafa, né, quando aconteceu agora no começo de março, poderia ter sido tranquilamente o Mauro, o palestrante aqui, mas não foi na ocasião, então certamente tem um parceirão nosso aí. Desde lá atrás, quando tu pagou minha faculdade comendo pastel, até agora, né, sendo nosso aluno, ajudando tanto no dia a dia, tu já me ajudou também numa condição particular, quando foi o caso. E agora seguimos aí nossa jornada, né, tentando ajudar as pessoas da melhor forma. Maurício, eu só tenho a te agradecer também. Eu gosto muito desses bate-papo, que a gente falou. Cara, a gente poderia ficar horas e horas, né? E a gente nem entrou na parte oncológica ali, que é o meu tema que eu particularmente eu mais gosto. É um tema pesado, mas eu gosto muito de falar da parte... Para que tu possa voltar. Da parte de uro-oncologia. Eu adoro isso, né? Adoro essa questão de tratar aquele paciente oncológico e tudo mais, que eu acho que é o que mais me dá retorno, assim... No coração, de forma, né, de contribuir, que é o paciente oncológico, né? Mas os temas que a gente falou, cara, são temas polêmicos, mas precisam ser falados, né? E o homem, principalmente, precisa perder o tabu e vir para o consultório conversar sobre isso, sério. Então, foi muito legal, cara. Estou muito feliz de ter vindo aqui. Contem comigo para o que precisar. E segue com esse projeto, né, de trazer os convidados aqui para conversar, acho que é muito legal. E, cara, a assessoria em si, né, tem um clima muito bom, o pessoal curte esses assuntos e assim, quando a gente tiver também, os colegas da assessoria sintam a liberdade, alguns já fazem isso, mas sintam a liberdade de vir conversar sobre essas coisas de maneira informal. Claro, tem coisa que o cara vai querer conversar só no consultório, mas vem junto conversar sobre isso, tirar dúvidas e tudo mais, que eu sou muito parceiro para conversar, para bater papo e tudo mais. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Mauro. Moçada, então, esse foi o episódio número 5, agora de 2026. Reforço aqui para vocês, se você gosta do que a gente tem feito, curte, comenta, compartilha. Dá essa força, essa moral aí para nós, porque a gente tem que pagar o estúdio do professor aqui também. E isso se faz com o conhecimento sendo prestado aqui dos nossos colaboradores, né? Ficamos por aqui nesse 5º episódio. Nos vemos no próximo. Até já!